Olá, meu nome é Jonas, eu faço parte do grupo da cultura da batata doce, na disciplina de Olericultura 2. Hoje a gente vai apresentar para vocês um pouco da origem dessa cultura, os principais aspectos, morfologia, as principais variedades que nós temos disponíveis no mercado, a sua importância e entre outras características. A gente espera que vocês gostem da apresentação e qualquer dúvida nós estamos à disposição. Para começar, foram encontrados alguns resquícios dessa cultura, uma das variedades, em alguma caverna, que pode constatar que essa cultura já era cultivada há mais de 10 mil anos atrás. Com isso, os povos da América do Sul e Central, eles faziam uso dessa cultura e cruzamento com espécies selvagens. Por que isso? Foram encontradas variedades de batata doce com origem nos países do México e Peru, que seria aí na América do Sul e Central, constatando, podendo confirmar o cruzamento dessa cultura com espécies selvagens. E a introdução da cultura no continente africano se deu devido à imigração. Um pouco sobre a economia dessa cultura. No ano de 2017, nós tivemos um total de 776,3 mil toneladas produzidas, uma área cultivada de 53,3 mil hectares no Brasil, e nos últimos anos a gente vem tendo uma curva positiva. Nos gráficos ao lado, a gente trouxe aqui para vocês o gráfico da figura 1, que corresponde à área colhida de batata doce no Brasil em hectares, e a figura 3, que seria a produtividade média da batata doce no Brasil, em quilogramas por hectares. A gente vê que até o ano de 2011 a gente estava tendo um acréscimo, tivemos um decréscimo até o ano de 2013, e a partir de então, só ali em 2017 que a gente teve um pequeno decréscimo na área colhida. No gráfico da figura 3, até o ano de 2011 um acréscimo, deu ali em 2012 um decréscimo, logo tivemos novamente um acréscimo, e só lá em 2017 a gente teve um decréscimo na produtividade média de batata doce no Brasil. E qual que é a importância dessa cultura? Ela é uma cultura que está presente de norte a sul do nosso país, possui benefícios tanto para a nossa saúde quanto comerciais, é uma boa fonte quanto à saúde, ela é uma boa fonte de carboidratos, fibras, minerais e também de vitaminas. Possui ação antioxidante, de acordo aí com os ácidos fenólicos, antocianinas e carotenoides que ela possui, e possui uma boa reserva energética. Na figura ao lado vocês podem ver uma comparação que acabou sendo empatada entre a batata doce e a batata inglesa. A batata doce possui mais calorias, possui mais carboidratos, possui menos potássio, mas possui mais vitaminas, mais do que o triplo de vitaminas, mais do que o dobro de cálcio e quase o dobro de fibras, quando relacionada à batata inglesa. Dentro da sua importância, ela é uma cultura que se diversifica quando a gente pensa em receitas, ela pode ser consumida de diversas formas, pode ser assada, frita, cozida, como eu disse, é uma cultura que se diversifica na cozinha. Pode ser destinada às indústrias de pães, doces e amigos, e por fim também pode ser utilizada na alimentação animal. Taxonomia, como vocês podem ver na imagem ao lado, é uma cultura rústica, perene, porém cultivada anualmente. Ela é pertencente das famílias da convolvuláceas, do gênero Hippomoi, da espécie Hippomoi batatas.
Apresentando agora um pouco sobre a morfologia, ela possui folhas simples, alternadas e também largas. A sua cor pode variar. Tem inflorescência de característica bípara. Possui flores, hermafroditas de fecundação cruzada. Possui também raízes absorventes e também tuberosas. De acordo com a batata doce em si, né, nós temos a imagem da morfologia do mesmo. Seria uma cápsula esférica, pubescente ou glabra. Possui um sistema radicular profundo e também ramificado. Qual cultivar escolher? A gente tem que se atentar, como qualquer outra cultura. A gente tem que saber as exigências edafoclimáticas, né? Características físicas dessa variedade, saber o ciclo dessa variedade, o potencial de produtividade que a gente está buscando, de acordo com a variedade, cada uma vai ter o seu potencial máximo de produtividade, né? Resistência a pragas e também a doenças, né? E exigências nutricionais. Dando continuidade ao trabalho, eu vou estar falando um pouco sobre o clima ideal. Bom, a batata doce, ela tem a característica, né, ela é caracterizada por ser uma cultura de clima tropical e veio de regiões com temperatura mais elevadas, sendo a sua temperatura para um ótimo desenvolvimento ali, crescimento da planta, ele fica entre torno de 20 a 30 graus. E também ela também tem um bom desenvolvimento em temperaturas noturnas, que fica de 15 a 20 graus. Por quê? Pois isso acaba promovendo ali o crescimento das raízes e reservas, né? E a produção de amido. Já as temperaturas elevadas durante o dia impulsionam o crescimento vegetativo e a produção de açúcar. Em temperaturas inferiores a 10 graus, o desenvolvimento da planta ele acaba tendo ali um retrocesso, né, um retardamento, podendo ali estagnar ou diminuir assim a sua produção média. Além disso, a batata doce possui uma boa produtividade em regiões com precipitação anual que fica ali em torno de 750 a 1000 milímetros, sendo, gente, necessário cerca de 500 a 600 milímetros durante a sua fase de desenvolvimento inicial ali. Ainda assim, a cultura, ela não tolera o encharcamento. E essa situação, ela pode ali acarretar a formação de ramas finais mais alongadas no processo. Bom, quando a gente fala de solo ideal, a gente tem que lembrar ali que para a obtenção de um bom desenvolvimento da cultura, é recomendável a utilização de solos leves, areno-argilosos, soltos, bem estruturados, com uma fertilidade média ou alta, bem drenado e com bom arejamento. A batata doce, ela apresenta boas condições de desenvolvimento em vários tipos de solo, porém, as condições ideais citadas facilitam o crescimento lateral das raízes. E isso evita a formação de batatas tortas ou dobradas. Além disso, a batata doce ela é uma planta muito tolerante à variação de pH. A variação de acidez ali, né, do solo. Porém, o nível ideal de pH dela para o crescimento dessa cultura fica em torno de 5,6 a 6,5. Bom, o preparo do solo. Quando a gente fala de preparo de solo, a gente tem que lembrar ali de todas as condições, de todas as regrinhas básicas, né, que já vem sido citado ao longo do curso. O preparo se inicia com a limpeza do terreno, obviamente, a questão do controle de plantas daninhas. O terreno ali deve ter uma aração de
de 30 a 35 centímetros ali de profundidade. A elaboração dos canteiros de 20 a 30 centímetros de altura com solos arenosos. Os solos, se necessário, né? Os solos devem ser fertilizados de acordo com a análise de solos e a necessidade, né, de variedade da cultura. A análise nutricional do solo, que é muito importante, que nós já citamos, né, mas é sempre bom enfatizar. Bom, o plantio. O plantio da batata doce, ele pode ser manual ou mecânico. Quando a gente fala em plantio da batata doce, a gente leva em consideração que o plantio, ele pode ser feito dessas duas formas e lembrando que na plantação manual é realizada a distribuição das ramas no solo e em seguida se faz o suco com auxílio ali do sacho. Isso, né, onde é depositada ali a base da rama, enterrando de 2 a 3 nós da cultura. No plantio mecanizado, pessoal, é um plantador que realiza a abertura do sulco. É colocada a rama no solo com auxílio de uma pinça e posteriormente é fixado no solo essas ramas. O espaçamento da cultura, ele varia ali de acordo com o hábito de crescimento da área foliar. O ciclo vegetativo, profundidade, extensão e ramificação do sistema radicular das variedades, a finalidade da produção, o tipo de fertilidade do solo, local, época de plantio e equipamentos disponíveis para operações culturais. Tudo isso deve ser levado em consideração para que haja um bom desenvolvimento da cultura. Além desses processos, temos que lembrar que isso é o tipo de manejo, né, ideal para todas, né? Bom, a batata doce, porém, o espaçamento dela, ela fica ali em torno de, é mais utilizado ali em torno de 25 a 40 centímetros na linha e de 100 a 100 centímetros na entrelinha, obtendo ali uma densidade de plantas ali em torno de 35 mil plantas por hectare. Então, como a gente falou, né, só ressaltando, o plantio ele pode ser manual ou mecanizado, né, mesmo assim, dependemos de alguns fatores, né? Os espaçamentos mais utilizados fica ali entre torno de 25 a 40 centímetros entre as plantas e de 80 a 100 centímetros entre as linhas. Bom, quando a gente fala de tratos culturais, nós temos que lembrar de acompanhar o desenvolvimento da cultura, realizar a limpeza de plantas invasoras, como já foi citado, e lembrar que, quando necessário, o desenvolvimento ali de um sistema de irrigação, mas se for necessário, né? E manter sempre, gente, as leiras em bom estado, para que a gente consiga fazer um manejo adequado da cultura, para o seu desenvolvimento ser um desenvolvimento que facilite ali a ficar uma planta, um processo bonito das suas raízes, da sua planta, né? Bom, pessoal, vou dar continuidade agora falando um pouco sobre as principais doenças da cultura da batata doce. Dentre delas, a gente trouxe duas, a mau-pé e o nematóide de galhas, onde o mau-pé, ele apresenta sintomas ali nas folhas inferiores, né? E já quando a planta ela está atacada severamente, elas ficam amareladas, causando ali, de certa forma, uma murcha, né? E até a morte
dessa planta. Bom, como que pode ocorrer a disseminação, no caso ali dessa doença, né? Bom, basicamente ela pode ficar em restos culturais ali na cultura, né? Sobre palhada, entre outros ali que estão no solo. Então, quando há a presença dessa doença, recomenda-se ali que faz um controle preventivo, ou quando há ali plantas já infectadas com essa doença, recomenda-se que faz a remoção dessas plantas e o descarte, assim para que não acabe contaminando as demais plantas que estão no local. Já a segunda doença, que também é bem criteriosa, né, no caso o nematóide de galha, que hoje já não é mais uma preocupação só para a cultura da batata doce, mas já para várias outras culturas. Então é algo que vem prejudicando muito já os agricultores nos últimos anos. As principais sintomas deles são rachaduras, né, ali no caso na batata, onde ele pode estar levando a infecção, porque vai ficar como uma porta de entrada ali para outras doenças, né? Então pode estar causando infecções por agentes e até mesmo podridões ali durante o armazenamento. Então, além disso, a galha está presente nas raízes, né, da batata doce, e quando muito pequena, são difícil a gente conseguir identificar ali por olho nu. Então, se já vê um histórico ali na sua área de presença de nematóide de galha, recomenda-se que você faz rotações de culturas, não venha com culturas ali que são suscetíveis a ataque desse nematóide, e assim que são resistentes, para que você consiga tentar quebrar esse ciclo e reduzir cada vez mais o seu índice de nematóide ali na sua área. Na imagem a seguir a gente consegue ver entre as duas, né, que a gente mostrou, tanto o nematóide de galha quanto a doença de mau-pé. Falar um pouco para vocês agora sobre as questões das principais pragas. Vou estar falando inicialmente aí sobre a broca das raízes, onde os danos eles devem ocorrer basicamente no processo de alimentação, na fase adulta, e já na fase de larvas ele vai estar ocorrendo ali tanto nas ramas quanto e nas raízes tuberosas da batata doce. Após as raízes serem atacadas, elas vão apresentar escoriações na superfície e também perfurações ali que pode se aprofundar bastante até chegar nos tecidos das raízes. Bom, essas galerias, após elas serem criadas ali de certa forma, elas vão ser preenchidas com resíduos fibrosos, né, à medida que a larva vai se alimentando e se desenvolvendo. Então, isso pode fazer com que torne-se também uma porta de entrada para outros tipos de doenças, principalmente ali algumas doenças fúngicas, né, que pode estar ocorrendo. E logo em seguida ele pode estar causando ali, de certa forma, alguma decomposição dessa matéria, né, e até liberações de odores não muito agradáveis. Então ele vai tornar o produto imprestável ali para o consumo humano, até mesmo para o consumo animal. Então, quando essa praga está presente, recomenda-se que faz o controle ali na sua área, para que você não acabe ali perdendo o seu produto. Logo em seguida a gente tem a broca do colo, né, que ele vai ser ovopositado na região noturna, na maioria das vezes. Então ele já na fase adulta, a região atacada, ela vai ficar ali com certa forma com algumas rachaduras em um orifício de saída. Então quando ela já apresenta ali um ataque mais excessivo, ou seja, quando a praga já causou um certo dano considerável à cultura, você vai conseguir ver ali excretamentos de coloração amarela, e essa rama que foi atacada, ela vai começar a ter sintomas de murchas, até, se for em casos mais elevados, mais agressivos, a murcha completa, e assim vai fazer com que a batata ela se solte facilmente ali da planta.
Depois temos o besouro, né, que é uma praga também bastante preocupante na cultura da batata doce. Na fase adulta ele vai estar se alimentando ali das folhas, né, e deixando elas perfuradas. Assim sabemos que após a perfuração da folha, consequentemente irá reduzir o seu nível de produção, né, porque vai dificultar ali o processo de formação e o seu desenvolvimento da cultura. Então algumas vezes ele pode ficar com um aspecto meio retilhado, então bastante furos ali nessa folha, né, e afetar diretamente a produção da cultura. Já quando é larvas, eles faz furo ali nas raízes, né, e vai se alimentando de certa forma ali do tecido e reduzindo também seu valor comercial. Então é outra praga que tem que ficar bastante de olho para que ela não esteja instalado ali na sua cultura, e caso haver, recomenda-se que faz o seu controle. Muitas vezes a utilização de controle químico, controle cultural ou até mesmo biológico. Lembrando que para todo controle que você for fazer, tem que ver se ele é registrado para essa cultura. Aqui temos a imagem, né, das três, tanto a broca como da batata doce, o besouro ou até mesmo a do como na fase de mariposa. Bom, falar um pouco agora sobre a questão da colheita, né? A colheita ela se inicia basicamente ali num período de 4 meses após as semeaduras, onde as raízes, né, ali as batatas, elas já tenham adquirido o seu tamanho ideal para o processo de comercialização, né? Então, quando elas já tiver no seu tamanho, no seu padrão ideal, numa uniformidade ideal, é como atinge o ponto de colheita. Como que é realizado essa colheita? A colheita ela pode ser realizada tanto de forma mecanizada, semi-mecanizada ou manual. Ela deve ser colhida de uma forma muito cuidadosa, para que não acaba de certa forma ali afetando o produto, causando algum dano no produto na hora da colheita, que sabemos que pode ocasionar ali alguma perca futuramente ou entrada de algum patógeno em caso de armazenamento de forma inadequada. Conforme eu falei, né, evitar os danos mecânicos. Então, após a colheita, o primeiro passo é realizar a eliminação da parte aérea e logo depois a coleta das ramas, e elas têm que ser colocadas em caixas e logo em seguida levar para um lugar que apresenta sombras, fazer a retirada delas, que não fiquem em local que pegue diretamente a radiação solar, para que isso não ocorra ali um prejuízo ou você acaba perdendo algum lucro, assim um valor comercial na sua cultura, né, devido à exposição diretamente ao sol e não armazenado ali num local adequado, como é recomendado colocarem nas caixas plásticas, para que não ocorra um dano também na hora de ser guardadas em quantidades adequadas e logo depois colocados nas sombras ou em um ambiente ali climatizado que não fique exposto diretamente ao sol. Bom, como que funciona o processo da classificação da batata doce? Ela é basicamente classificada em 3 critérios, né, que vem utilizando ali no mercado in naturo, que é tanto a utilização do peso e tamanho, que é o padrão maior, né, que eles popularmente pode ser chamado tanto de cocão ou também batatão. Temos o padrão médio, que é basicamente o melhor padrão comercial, e o padrão pequeno. Como a gente consegue ver na imagem no lado direito, todas as vezes que for realizar a comercialização, né, a batata ela já vem classificada, tem que vir classificada, né, conforme a gente consegue ver ali, vem todos os quesitos, a variedade que está sendo comercializada, onde foi plantada, o endereço, coloração da casca, coloração da polpa, localização, entre outros. Então esse é todo ali um critério que caracteriza esse seu processo de classificação. E como que é realizada a comercialização da batata? Bom, ela é um produto hoje que já é aceito no país todo, basicamente, né? Então é algo que traz um lucro muito grande já e uma importância muito grande econômica às famílias da agricultura familiar, que tem muitas hoje que vivem aí da cultura da batata doce.
Então, ela pode ser vendida tanto como atacadista, varejo, indústrias, pode ser comercializada em naturas, hoje tem doce, diversas outras formas que você pode estar utilizando a batata aí no seu dia a dia. Bom, o que a gente tinha para falar um pouco sobre a cultura da batata era isso. Muito obrigado a todos aí pela atenção.